Já imaginou terminar a limpeza da casa com facilidade e ainda ter tempo de assistir aquela série? Parece impossível, não? Mas e se isso for possível com o aspirador vertical certo? Hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para fazer a escolha correta. E de quebra vou te ensinar a evitar o erro que 99% das pessoas cometem ao comprar um aspirador. Eu e meu time aqui no GDM testamos aspiradores verticais por mais de 3 anos. 35 modelos diferentes passaram pelas nossas mãos. Alguns já até saíram no mercado, mas muitos ainda estão entre os mais vendidos do Brasil. Mas com tantas opções, como escolher o modelo certo sem cair em armadilhas? Para te ajudar, dividimos os fatores de escolha de um aspirador vertical em 4 pilares. No primeiro pilar fica o que você precisa limpar com seu aspirador. Então, se aspirar abaixo de móveis é algo importante, o Karcher VCL2, que custa cerca de R$ 209, é imbatível. Ele consegue alcançar mais de 1 metro debaixo de camas. Mas até aí tudo bem, já que outros 13 aspiradores também conseguem. Ainda assim, o Karcher é o único que chega a esse mesmo nível abaixo de sofás. Ele também é um aspirador vertical com a segunda maior força de aspiração, com 133 milímetros de mercúrio. A força de aspiração, medida em milímetros de mercúrio, basicamente indica o quão forte o aspirador puxa a sujeira. A sigla mmHg é usada para medir a pressão, e quanto maior o número, mais forte a capacidade do aspirador de puxar partículas de sujeira. Lembra do erro que a maioria comete? Vou te explicar o que a força de aspiração tem a ver com isso no decorrer do vídeo. Agora, se limpar locais altos é um fator de decisão, aqui novamente o VCL2 é um dos melhores para limpar locais altos, como o canto do teto, já que o motor longe do seu bico de aspiração facilita essa tarefa, e que seu peso de 1,58 kg é leve, especialmente comparando com outros modelos com a mesma proposta e posição de motor. Além disso, se aspirar carros é uma necessidade, o Karcher também é o aspirador vertical ideal para aspirar seu veículo, já que ele tem o cano bastante longo para alcançar locais mais distantes. Mas nem tudo é perfeito. Ele emite cerca de 90 decibéis de ruído, o mais ruidoso que testamos. O fio elétrico dele tem 4,65 metros e o reservatório tem capacidade útil de 500 ml. Além disso, ele não fica parado em pé sozinho, o que dificulta limpezas que temos que mexer na posição de móveis durante a aspiração. Essas últimas características não são as ideais para quem quer aspirar uma casa. Agora, se o que você precisa limpar são carpetes ou tapetes, o VAP Power Speed por cerca de R$ 715 é de longe o mais adequado. Ele possui acessórios para limpar estofados, o que não é comum encontrar entre os aspiradores verticais. Seu fio elétrico tem 8 metros de comprimento e seu reservatório tem 2.650 ml de capacidade útil. Mas o que faz ele ser bom para aspirar tapetes é a escova motorizada, que fica abaixo do aparelho. Ela ajuda a retirar aquelas sujeiras que ficam presas nas fibras dos tapetes, como pelos de pets. Se o preço do Power Speed assustar, uma alternativa é o VAP Life Speed por R$ 600. Ele tem menos acessórios, seu reservatório tem 1 litro a menos de capacidade e seu fio elétrico tem 5 metros. Contudo, tem a mesma escova motorizada que auxilia na limpeza de carpetes e tapetes. Agora, se o que você precisa limpar são pisos frios ou de madeira, o Electrolux STK15 por cerca de R$ 209 é a melhor opção. Ele tem 115 milímetros de mercúrio de força de sucção e emite cerca de 80 decibéis de ruído. Seu filtro é do tipo EPA, que a seguir vamos falar de suas vantagens. O reservatório tem 750 ml de capacidade e seu fio elétrico tem 6 metros de comprimento. Ele aspira até mais de 1 metro abaixo de camas, apesar de não ter um alcance tão grande abaixo de sofás. E o vento que sai do seu motor não atrapalha em nada a aspiração. Na sua última versão, esse aspirador recebeu um reforço na estrutura, o que parece ter resolvido problemas de quebra que eram relatados por consumidores. Nós desmontamos a STK15 atual e comparamos com o anterior, em outro vídeo aqui do canal. Já o VAP Silent Speed Max, por aproximadamente R$ 200, também é uma boa escolha. Tem um acabamento e qualidade construtiva acima da média. Tem força de aspiração de 110 milímetros de mercúrio e emite em torno de 80 decibéis de ruídos. Seu fio elétrico é de 5 metros e seu reservatório tem 600 ml de capacidade. Contudo, o vento que sai do aparelho atrapalha a aspiração em alguns casos. Por isso, ainda preferimos STK15 para pisos frios. O Karcher VCL2 também pode ser adequado para pisos frios e laminados, mas ele tem algumas características que não são tão práticas para o dia a dia. Agora vamos ao segundo pilar para escolher um aspirador, que é o tamanho da casa que você vai limpar. Para casas grandes, um dos fatores importantes é o comprimento do fio elétrico. Fios elétricos curtos fazem com que você tenha que trocar de tomada várias vezes, o que aumenta o tempo de aspiração. Eu lembro de uma vez quando estava limpando a sala de casa e o aspirador tinha um fio tão curto
que eu precisei trocar de tomada umas 3 vezes, só para terminar o cômodo. Com o tempo, passei a usar apenas aspiradores com fio mais longo. Foi um alívio. Consegui aspirar a sala inteira sem trocar de tomada, o que me poupou muito tempo e esforço. Pense em uma sala que tenha 5 metros de largura por 8 metros de comprimento. Para aspirar todo o cômodo sem trocar de tomada, você precisa de um aspirador com mais de 5 metros de fio elétrico. Isso se a tomada que você for usar fica relativamente no centro da parede maior. Os aspiradores verticais que possuem mais de 5 metros de fio elétrico são apenas 3: VAP Power Speed, Electrolux STK15 e VAP Life Speed. Se os ambientes que você for aspirar são menores, normalmente aspiradores com fio elétrico um pouco menor já servem. Ainda assim, escolher um aspirador com menos de 4 metros de fio elétrico pode ser frustrante, mesmo para quem tem uma casa menor. Nesse caso, outros aspiradores podem se enquadrar, como o VAP Silent Speed Max, o Electrolux STK14 e STK13, o Karcher VCR2 e o Mondial AP36. Outro fator importante que envolve a limpeza de casas maiores é a capacidade útil do reservatório. Se o seu aspirador tem um reservatório pequeno, é provável que você tenha que esvaziá-lo durante o processo de aspiração. Na nossa experiência, 600 ml de capacidade útil é o suficiente para aspirar uma residência grande, com até 4 dormitórios. Agora, se sua casa é menor, com até 2 dormitórios, recomendamos pelo menos 400 ml de capacidade útil. Veja que um reservatório maior também pode ser útil para você não ter que esvaziá-lo entre as limpezas. No terceiro pilar, para decidir um aspirador, ficam as necessidades específicas. Fica até o final para ver qual é que é o erro que a maioria das pessoas cometem ao escolher um aspirador. Se o barulho é um problema para você, recomendo que opte por um dos poucos modelos que emitem 80 decibéis ou menos, como o Electrolux STK14, VAP Silent Speed Max ou Electrolux STK15. E se você precisar de menos barulho ainda, a saída é optar por um aspirador vertical sem fio. Eles são mais caros, mas emitem significativamente menos ruído que os aspiradores verticais elétricos. Além de normalmente ter a opção de uma menor intensidade de aspiração, que também reduz a emissão de ruídos do aparelho. Já testamos vários aspiradores verticais a bateria aqui no YouTube. Outra necessidade específica é de não jogar parte do pó aspirado de volta ao ambiente, já que a poeira é muito prejudicial para quem tem rinite alérgica. Não tem jeito. O motor aspira de um lado e precisa jogar o vento aspirado para fora em outro lado do aparelho. A única maneira de diminuir esse problema é com uma filtragem muito boa. Atualmente, o melhor filtro de aspirador é o tipo EPA, aquele que parece um papel dobrado. Cerca de 77% dos aspiradores que testamos apresentam essa característica, entre eles a maioria das nossas indicações, como a Electrolux STK15, o VAP Power Speed, o VAP Silent Speed Max, entre outros. Chegamos agora ao último pilar para a escolha de um aspirador, o preço. Sim, eu sei que o preço pode ser o fator definitivo para a sua decisão. Por isso incluímos um aspirador com preço um pouco menor, já que a maioria das nossas indicações tem preços acima de R$200. Mas se você puder fazer a sua escolha pela sua necessidade e não pelo valor, você terá mais chances de fazer uma compra acertada. Contudo, o Mondial AP36 por cerca de R$170 é um aspirador que atende boa parte dos 3 primeiros pilares. Ele tem uma força de aspiração de 120 mm de mercúrio e um nível de ruídos pouco acima dos 83 decibéis. Seu reservatório tem bons 700 ml de capacidade, seu fio elétrico tem mais de 4 metros de comprimento. Seu filtro não é EPA, mas em compensação é muito barato quando precisar trocá-lo. E como ele possui um pré-filtro, isso tende a demorar bastante. Agora me diga, notou que em nenhum dos pilares para escolher o aspirador ideal colocamos a força de aspiração? Então, decidir a escolha de um aspirador apenas por sua força de sucção é o maior erro que você pode cometer. Existe sim uma força mínima que faz diferença em conseguir aspirar ou não a sujeira. Na nossa experiência, esse mínimo beira os 80 mm de mercúrio, especialmente em pisos e superfícies comuns. E todos os aspiradores que testamos apresentaram números superiores a esse. Então, a não ser que você precise aspirar materiais metálicos e um pouco maiores, como uma porca, você não precisa levar em consideração a força de aspiração na sua escolha. Então é isso. Se você seguir esses 4 pilares, definir o que aspirar, tamanho da casa, necessidades específicas e preço, vai conseguir encontrar o aspirador perfeito para a sua rotina.
E se quer ver todos os dados dos testes que já fizemos, deixamos uma tabela com eles no nosso site. O link para a tabela está na descrição e comentários desse vídeo. Agora, com o aspirador certo, quem sabe você tem até tempo de maratonar aquela série que estava adiando. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das dicas que realmente fazem diferença no seu dia a dia. Lembrando que se quiser dar uma opinião, deixa um comentário. A gente está sempre lendo eles para poder melhorar os próximos conteúdos. Agora, com licença, que eu já aspirei a minha casa. Até a próxima.